Pessoal da primeira série, olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a equação de Torricelli. É uma equação utilizada geralmente no movimento retilíneo uniformemente variado. Como eu já disse, a equação de Torricelli é utilizada na física, mais precisamente no movimento uniformemente variado. O movimento uniformemente variado é aquele que apresenta uma aceleração constante e ela é utilizada para calcular a velocidade de um corpo em relação ao espaço que ele percorre. Então, vamos lá. A equação de Torricelli é a velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do deslocamento ou distância percorrida. Então, sempre que o enunciado ele te der essas informações, falar que é um movimento retilíneo uniformemente variado, você utiliza essa equação para calcular a velocidade. Então, para calcular a velocidade de um corpo em função do espaço, utiliza-se a equação de Torricelli, que é velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Unidade de medida de velocidade, metros por segundo. Velocidade inicial também metros por segundo, aceleração metros por segundo ao quadrado, espaço percorrido metros. Sempre lembrar, todas as grandezas devem estar à mesma unidade de medida, ok? Para chegar a essa equação, vamos partir de duas equações do movimento uniformemente variado, ou seja, vamos partir aqui da função do deslocamento em um movimento uniformemente variado e da função da velocidade também no movimento uniformemente variado. Então, começamos isolando o tempo na segunda equação. Então, olha só, eu isolei o tempo aqui, eu tenho que meu tempo é igual a velocidade menos velocidade inicial dividido pela aceleração. Agora, vamos substituir essa expressão na primeira equação. Então, onde tem o tempo, eu substituo por aquela expressão que eu encontrei. Fazendo as operações matemáticas aqui, e reduzindo a expressão ao mesmo denominador, nós temos aqui a equação de Torricelli. Eu mostrei isso daqui só para vocês verem mesmo a origem, de onde surgiu essa equação de Torricelli. Então, vamos fazer um exemplo agora. Um automóvel trafega por uma estrada e, em determinado momento, o motorista desacelera de 25 metros por segundo até o repouso, v igual a 0 metros por segundo, com aceleração constante de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Para obter seu deslocamento, podemos fazer? Observe, ele me deu uma velocidade inicial, ele me deu uma velocidade final, me deu uma aceleração, mas não me deu tempo e pediu o deslocamento. Esse é um caso em que eu posso aplicar a equação de Torricelli. Então, olha só, ele parte de uma velocidade de 25 metros por segundo, ou seja, sua velocidade inicial é 25 metros por segundo, ao repouso. Repouso, a minha velocidade vai ser igual a 0. Então, substituindo os valores na equação, tenho que minha aceleração foi de 2,5 metros por segundo, elevo ao quadrado, fazendo as operações matemáticas aqui, eu tenho que meu deslocamento vai ser de 625 dividido por 5, isso vai dar 125 metros. Vamos para uma segunda questão da UFG, bom para vocês ficarem atentos aí ao que cai no vestibular. Lembrando que a gente precisa se preparar para Enem e vestibular desde a primeira série. Então, vamos lá. Um elétron atinge a tela de um aparelho de TV com velocidade de
1,08 vezes 10 elevado a sétima quilômetros por hora. Admitindo-se que ele foi acelerado a partir do repouso numa extensão de 4,5 centímetros, sua aceleração média em metros por segundo ao quadrado vale... Olha só, o que ele me pediu? A aceleração média. Ele me deu, ele me deu a velocidade e ele também me deu o deslocamento, né? Nós precisamos ter alguns cuidados. Primeiro, a minha velocidade, ela foi em quilômetros por hora. Eu preciso transformá-la para metros por segundo. Para isso, eu preciso dividir por 3,6. Vamos aproveitar para revisar um pouco de notação científica? Se eu dividir 1,08 por 3,6, vai dar 0,3 vezes 10 elevado à sétima. Se eu ando uma casa aqui, o que acontece? Lá eu andei para a direita, então aqui eu vou diminuir. Então, eu tenho que a minha velocidade é de 3 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. A minha distância percorrida, ela foi dada em centímetros, então eu preciso transformar ela para metros. Se está em centímetro, para transformar para metro, eu divido por 100, então vai 4,5 dividido por 100 vai dar 0,045. Escrevendo isso aqui em notação científica, uma, duas, andei duas casas, é para a direita, então aqui em cima diminui, vai ficar 4,5 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Beleza, agora é só eu pegar minha equaçãozinha de Torricelli e substituir os valores. Tenho que minha velocidade final é de 3 vezes 10 elevado à sexta ao quadrado. A minha velocidade inicial é zero, porque ele partiu do repouso, né? Mais 2 vezes a aceleração, que é o que eu quero encontrar, vezes a minha variação do deslocamento. Olha só, esse 3 está ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 6, eu vou multiplicar aqui, 6 vezes 2, 12. 0 ao quadrado, 0. 2 vezes 4,5, 9. Então, eu vou ter que vai ficar 9 vezes 10 elevado a 12 igual a 9 vezes 10 elevado a menos 2. Esse 9 vezes 10 elevado a menos 2, ele está multiplicando a aceleração. Como eu quero encontrar a aceleração, eu passo ele para o outro lado, dividindo. Então, a aceleração vai ficar igual a 9 vezes 10 elevado a 12, dividido por 9 vezes 10 elevado a menos 2. 9 dividido por 9, 1. Esse menos 2, ele está aqui embaixo, negativo. Quando ele sobe positivo. Então, vai ficar 1 vezes 10, aqui, vai ficar 10 elevado ao quadrado. As bases são iguais. Bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Então, a aceleração vai ficar igual a 1 vezes 10 elevado a 14 metros por segundo ao quadrado. Obrigado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me chamar. Beijos!